Nós estamos de volta, né? Agora a gente mudou aqui para poder acompanhar o computador, para poder te passar também algumas perguntas que a gente está recebendo, né? Carla, antes de eu já ir para as perguntas aqui, eu quero saber a questão da idade. Tem uma idade certa? Então, o transtorno do pânico, ele pode acontecer em crianças, em Um jovens, tá, adultos e também em pessoas, né, com uma idade mais avançada. Mas, geralmente, ele ocorre entre os 15 e 20 anos de idade. Olha. E a prevalência é maior em mulheres do que em homens. Sério? Né? E, por exemplo, pode acontecer, como no meu caso, né? Eu tive digamos que a minha primeira crise quando eu tive, foi em torno de deveria ter uns 13 anos, por aí. E aí eu fui ao médico, até o médico disse que a princípio era uma crise, poderia ser uma crise de gripe forte, né? Ficou por isso mesmo. Asma também, devido à hiperventilação, isso, né? E ficou por isso mesmo. E aí depois, só quando eu me casei, que eu voltei a ter. Depois de quase 10 anos, digamos. Como ocorre, mais, né? Mais. Como ocorre na síndrome do pânico essa ativação do sistema nervoso central, né? E toda essa disfunção fisiológica mesmo, que gera essa sensação horrorosa, que a gente pensa que vai morrer, aquela sensação física ruim mesmo. Uma explicação, né, plausível é que ocorra geralmente quando começa o ciclo menstrual feminino, né, devido à oscilação hormonal que acontece na mulher. Então, como a gente tem, né, cada vez mais cedo meninas entrando na vida fértil, com 12, 11 anos, a tendência é que também ocorra cada vez mais cedo, né? Mas essa é a prevalência da maior parte dos casos, mas pode acontecer na infância, posteriormente a essa idade também. Entendi. Quais as principais atitudes que a pessoa, quando ela sente algo parecido, né, que ela vê que ela se encaixa dentro desses sintomas, o que ela deve fazer? Qual o primeiro passo? Primeiro, né, gente, procurar ajuda. Não ficar pensando criando minhoca na cabeça, né? Pensando que tá com uma coisa horrorosa, que nunca mais vai conseguir voltar ao normal, que vai morrer. Conhecer é uma das principais armas que a gente tem para lutar contra aquilo, né? Então, porque conhecendo a gente já resolve um dos primeiros sintomas que a gente tem posteriores, que é medo do medo. O que acontece? Que é uma ansiedade antecipatória. A pessoa não quer mais sair de casa, não quer mais ir trabalhar, não quer mais jantar fora, porque ela tem medo de começar a sentir aquele pânico chegar. Que em alguns casos pode chegar a virar uma depressão. Sim, 80% dos casos, né, tem correlação com depressão. A gente tem 12% mais ou menos dos casos com tentativa de suicídio. Então é um transtorno grave. A gente não pode deixar para lá e ficar sofrendo com ele. Tem pessoas que ficam agorafóbicas mesmo, né, que desenvolvem agorafobia, não saem mais de casa. Então ele é bem sério. Ele pode trazer consequências graves para o cotidiano da pessoa. A pessoa deixa de ser ativa, não tem mais vida social, não vai mais trabalhar, né? Então é bom a gente logo no início já ir ver o que é. Que legal. A partir do momento que ela inicia um tratamento, seja com remédio, seja com... O ideal as duas coisas, o ideal né? as duas coisas, né? Isso. Mas no momento que inicia-se um tratamento, existe outras atividades que ela pode estar fazendo para estar, digamos, contribuindo essa nessa pergunta recuperação? É ótima, Patrícia, porque é o seguinte, o que acontece? Essa ansiedade antecipatória, ela é o medo do medo, né, que a gente fala. Então, é um ciclo que se autoalimenta. Então, o que acontece? Tá calor, eu começo a transpirar, eu já penso assim, meu Deus, isso aqui é síndrome do pânico. O calorão e o frio, aí já me dá. Gente, pior que e nem assim. é calor. Ou então eu corri um pouquinho, meu coração tá assim, eu penso, gente, eu tô tendo a síndrome e tenho mesmo, e não é. Então, uma coisa que a gente aconselha é exercício físico. Por quê? Porque num exercício físico mais intenso, eu vou ter sudorese, eu vou ter ondas de calor, ondas de frio, eu vou ter taquicardia. E eu vou começar a me familiarizar novamente com essas sensações e vou ver, opa, mas eu posso estar com o coração a mil e não é uma crise, eu posso estar suando e não é uma crise. Eu começo a desassociar alguns sintomas da doença, né, do transtorno. Então eu começo a conviver melhor com isso. E até mesmo como tu fica mais familiarizado com aquela situação, não te dá aquele medo de que vai acontecer. Exatamente. E eu acho assim que o legal também
é que quando a gente aceita e começa a fazer o tratamento, é tu saber, tu ter aquela certeza que tu não vai morrer. Exatamente. Né? Que a gente é normal, que isso acontece com tanta gente, Claro. né? Ai, dá um alívio. Porque eu lembro que no começo, a primeira vez que eu tive foi quando eu era bem novinha. Depois, quando eu voltei a ter, que daí foi bem mais grave, até eu tava dirigindo, passei mal dirigindo. Só lembro de entrar num posto e, por sorte, na época eu trabalhava em outra TV. E o pessoal do posto reconheceu e chamou o pessoal da TV. Porque eu só lembro de entrar e quando eu entrei no posto já eu apaguei. teve o ataque, né? É muito frequente. E apaguei desmaio, mesmo. Vômito, desmaio. Sim, nossa, foi horrível. E ali, a partir do momento que eu comecei a entender que eu não, né, que eu não vou morrer, é muito mais fácil. Às vezes, ainda hoje, com tratamento, hoje eu encaro de boa, assim, né? Até quando posso falar para alguém, às vezes a pessoa fala alguma coisa de, tu já procurou um médico? Já, né? Porque é legal, né? A pessoa sentir saber que ela não é a única, Exatamente. né? Não é a única a passar por isso. E quando eu sinto alguma coisa assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso. É algo que vai vir e vai passar. Isso. Sabe? Então, assim, ó, eu penso bem assim. Eu tô tremendo, eu tô não sei o quê. No começo eu tinha um remédio que era para casos de emergência. Isso. E esse remédio, eu carrego ele para tudo. Claro, porque só saber que eu tenho ali e que se começar a sentir qualquer coisa, eu coloco ele na língua ou eu tomo. Dá uma segurança, né? Eu carrego ele pra tudo. Se eu resolvo sair sem bolsa, ele vai no meu bolso. Isso. Ele vai dentro da capinha da minha câmera. Onde eu vou, ele tá junto. Mas por quê? Porque eu sei... o fato de eu estar com o remédio e também porque eu sei que é uma coisa que vai vir e vai passar, eu fico tranquila. E aí não tem. E não tenho. Né? E se acontece, às vezes tem um pouco, uma coisa mais rápida, digamos assim, né? Um iniciozinho, uma coisa assim, logo vai indo e vai passando. Porque Isso, a gente consegue controlar, né? E eu acho que também, não sei, né? Até uma pergunta aqui que foi feita da Luana, Luana Mello. Ela perguntou a questão da família, o apoio da família e dos amigos. Isso é fundamental também, não é? Fundamental. Tem duas atitudes, assim, que a família, que a gente desaconselha, né? Que é, uma é compreender demais, porque daí a gente reforça, a gente entende tanto que aí a gente aceita tudo. Não quer sair de casa, então não sai mais, tu tá sofrendo. E aí a gente reforça o isolamento social. E a outra é não aceitar, falar assim, que frescura, isso daí, olha aí, agora tá com esse ataque de frescura, não quer mais, tá? Isso tem muito. Né? Muito. Então, assim, o ideal é apoiar, é falar assim, não, eu sei que é difícil pra ti, eu sei que tu tá com medo, mas tem que continuar dirigindo, tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando. Então, apoiar, mas incentivando, né? Essa é a principal. Outra pergunta aqui que a gente recebeu da Carolina Malfi é se problemas tipo de rim, problemas de outros problemas, eles podem agravar? Então, tem outras coisas que podem ajudar. Tem hipertireoidismo, tá? Existe uma correlação. Depressão está correlada também, transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então, tem coisas, por exemplo, utilização de drogas, né? Cocaína, anfetamina. No Brasil acontece muito, porque mulheres, né, tomam muito anfetamina para emagrecer e tal, e é um derivado, né? É um priminho da cocaína, então LSD, essas drogas pesadas também podem. Então, tem algumas doenças, algumas componentes químicos que podem influenciar, sim. E a síndrome do pânico, ela também pode fazer o contrário? Tipo, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela pode ficar mais debilitada, ter outros problemas de saúde? Pode sim, porque o que acontece? Esses hormônios do estresse que a gente falou, né, antes, eles vão debilitar o organismo, né? Tu deve saber, depois que a gente tem um ataque, a gente fica cansado, parece que um caminhão passou em cima da gente. Porque é um desgaste físico enorme. Então, o que acontece? Baixa a imunidade, eu posso desenvolver depressão, eu falei, né, 12% de tentativa de suicídio. Eu posso também não me alimentar e aí desenvolver também anorexia. Eu posso desenvolver outras doenças, eczema na pele, enfim, N coisas que podem sim estar associadas ao transtorno. A Kátia Franca, ela pergunta se determinados alimentos podem também contribuir com a síndrome. Alimentos não foi comprovado ainda, não. Por exemplo, um café, não? Então, assim, toma muito café, por exemplo, a pessoa que trabalha, né? Coca-Cola, por exemplo, café
a gente sabe que contém, né, cafeína, que acelera um pouquinho. Então, uma pessoa que tem, sabe que tem, se ela não se alimentar durante o dia e tomar muito café, ela vai começar a ter tremelico e tal, pode favorecer o aparecimento do transtorno, se ela tem propensão, mas não que esteja diretamente ligado, não. Assim como também o cigarro. Claro, cigarro, bebida alcoólica também prejudica. O alcoolismo pode ser também uma consequência, né? A pessoa, para dar uma freada naquela angústia, naquela ansiedade, começa a beber um pouquinho mais e aí desenvolve um transtorno, né? Isso é complicado. Etilista. A Soraya Gaia pergunta se a fé pode contribuir no tratamento. Muito, gente, nunca deixe de acreditar em Deus, nunca deixe de ter fé, nunca deixe de ter esperança. Ajuda é muito, mas é muito mesmo. Só que assim, eu vou mais uma vez, né, partilhar. Eu acredito, eu sou muito temente a Deus, eu tenho uma fé incrível. Mas a gente tem que ter, sim, a fé, mas eu acho que a gente não tem que deixar de acreditar também que Deus fez os médicos para ajudar a gente. Claro, com né? certeza. Porque um dos problemas meus no começo foi esse. Eu não aceitava que eu ia ter que tomar remédio. Né? Então eu achava assim, não, eu não vou, para que eu vou tomar remédio? Se eu tenho essa minha eu tenho fé tão Deus, grande, a minha fé é grande, eu vou me curar, não preciso né? disso. Isso era uma coisa que eu carregava muito comigo. E aí eu demorei, tanto que os primeiros remédios que eu comprei, que o médico passou, eu não tomava, sabe? Eu deixava de ladinho, eu deixava só o de emergência para em caso de emergência. Isso mesmo. Só que eu fui vendo que realmente, né, a gente tem que ter essa consciência de que tem casos que é necessário, né, Carla? E às vezes, né, sozinho, a gente, né, mesmo rezando, tendo fé, acreditando, a gente não consegue resolver sozinho, né? Claro, com certeza. A gente precisa de... É para isso que tem Um os apoio, médicos, é para isso que tem as pessoas, né, que são instruídas para isso. Exatamente. Né? Senão não teria. Senão... Carla, vamos continuar mais um pouco aqui? A gente só vai para o intervalo, pode ser? Pode. Depois também tu prova com a gente a pizza. Que delícia. Pode ser? Pode. Então tá. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí.